Hoje nós vamos fazer esse chinelinho aqui de feltro. É um chinelinho de bebê de 0 a 3 meses. Bem confortável, bem macio, estruturadinho. Nós vamos usar aqui feltro, né? Feltro branco, praticamente é só feltro branco. EVA. Vamos usar termocolante definitivo da Tech Label. Tinta rosa. Se você tiver esse recorte aqui, você pode usar recorte a laser. O óculos é opcional, você pode colocar ou não, né? O narizinho você pode bordar tudo, aqui você pode colocar também com tinta, igual eu coloquei aqui. Se você tiver só feltro branco, você consegue fazer esse sapatinho aqui, tá? Então, a gente vai começar a fazer essa peça. Os moldes serão liberados no grupo para vocês, mas é basicamente os mesmos moldes do Stitch. O que vai mudar aqui é só que não vai ter aquele rostinho do Stitch e vai ter orelhas, né? Vai ter as orelhinhas, que eu vou estar colocando lá pra vocês, as orelhinhas. E eu vou estar colocando também o molde dos óculos. É muito chatinho recortar esses óculos aqui. Por isso que eu compro a laser, o recorte a laser, que é muito fino, ó. Pra estar recortando a mão. Mas eu vou deixar no molde pra vocês o risco pra quem quiser tentar recortar a mão aí, tá bom? Nós vamos pegar e começar recortando no EVA esses dois moldes aqui, que é o molde da sola e o molde da parte de cima do nosso chinelinho. Eu vou fazer um pezinho, porque um pezinho já tá pronto, então eu vou recortar uma vez de cada. Você vai fazer aí o seu par, você vai recortar 2 vezes no EVA, tá bom? Então, bora lá. Eu vou utilizar aqui EVA branco. Peraí, o EVA tá aqui. Eu vou utilizar aqui EVA branco. Se você compra uma folha de EVA branco, você consegue utilizar ele para todas as cores de sapatinho, tá? É um EVA normal, não é nenhum EVA especial não, tá? É um EVA escolar, comum, daquele fininho. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou riscar. Tô usando um palitinho de churrasco, tá? Risco o meu molde aqui. Você pode usar palitinho de dente, uma agulha, um alfinete para riscar. Aí não vai dar pra vocês verem, mas fica bem visível. A sola. Aí, se você for fazer lá o segundo pezinho, você vai espelhar esse molde. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar minha tesoura e vou recortar por dentro desse meu risco, mais ou menos meio centímetro por dentro do risco que eu risquei. Para que esse meu recheio aqui fique menor. Para que esse recheio fique menor do que o feltro que eu vou recortar. Recorto aqui. Não precisa nem ficar muito certinho não, porque vai ficar escondido. Tenho aqui as minhas duas partes. Eu vou pegar meu feltro branco. E pra cada pezinho, eu vou riscar uma vez cada molde, tá? Caneta esferográfica mesmo. Aí eu risco a frente, a parte de cima, né? E uma vez a sola. Retiro aqui. E aqui nesse meu risco, eu vou recortar por dentro do risco, só pra tirar o risco da caneta, tá bom? Aí a gente vai recortar aqui só pra retirar o risco da caneta. Diferente do EVA que a gente recorta no EVA é meio centímetro por dentro, aqui não. Aqui a gente vai tirar só o risquinho. Esse é um dos modelinhos mais gostosinhos de fazer. Que ele é bem rapidinho. Vou retirar. Recortei o risco da caneta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou reservar esses aqui da frente, vou fazer o sanduichinho na sola.
que eu vou fazer isso aqui, ó. Cola de silicone ou cola quente, a cola que você tiver disponível aí. Vou passar no EVA e vou colocar dentro da minha sola, ó. É importante ficar uma bordinha de feltro em todo o contorno. Vou passar a cola novamente, só em cima do EVA. É pouquinho, é só pra prender aqui. A gente vai costurar depois, então. E aí eu vou pegar e vou colar. Ó. Colei aqui. Vou recortar. E na hora que eu recortar aqui, ó, eu recorto rente. A parte de baixo rente na parte de cima aqui. Vai ficar mesmo um sanduichinho de feltro com EVA no meio. Ó. Pronto. Ó. Vamos reservar, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já vai usar o nosso retalhinho de termocolante. Eu tenho aqui o meu termocolante definitivo da Tech Label. E bem aqui na parte onde é o termo, né? A gente dá uma beliscadinha aqui, já levanta o filme. E é nessa parte do filme a gente vai recortar. Vou pegar uma caneta aqui esferográfica normal. E vou pegar as minhas orelhinhas e vou riscar 2 vezes aqui. E você pode riscar também o narizinho, cadê? O moldezinho do meu narizinho sumiu, mas não tem problema. Eu vou recortar aqui um pedacinho na cor do feltro que eu quero. Aqui, ó. Recortei no termo para as orelhinhas. Esse pedacinho aqui vai ser onde eu vou recortar o nariz. E esse aqui as bochechinhas. Eu nem risquei ainda, mas eu risco depois que eu passar no feltro. Eu vou pegar aqui, pôr meu ferro para esquentar. Temperatura algodão. Vocês vão ver, a gente usa retalhinhos tão pequenininhos, né? Fica uma peça bem barata e um preço assim bem acessível para você estar vendendo. No final eu vou falar com vocês o preço que vocês podem estar vendendo essa peça aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, com o meu desenho voltado para baixo, aqui no avesso do meu feltro. Meu ferro tá quente, temperatura algodão, tá? Eu passo ele aqui. No branco, onde que vai ser a minha orelhinha. Vou retirar. Eu escolhi esse tom aqui, que é o rosa Kili, pra me colocar, pra me recortar as bochechinhas. Só passar aqui. 5 segundos é o suficiente, tá? E esse pedacinho aqui, eu vou passar no caramelo. Vou pegar aqui as minhas orelhinhas. Vou recortar por dentro do risco, porque a gente vai precisar aqui dublar as nossas orelhinhas. O que é dublar? É simplesmente grudar uma parte na outra. Para deixar o nosso feltro mais grossinho. Vou só retirar o risco. Vou vir aqui no meu feltro novamente. Vou pegar essas minhas orelhinhas com essa parte do termocolante voltada para baixo. Coloco aqui. Você pode colocar o papel protetor nesse momento. Eu vou colocar direto com o meu ferro antiaderente, então não vai grudar. Se o seu ferro for de alumínio, sempre use o papel, tá bom? Enquanto ele tá grudado aí, os segundinhos que eu preciso, né? Uns 25 segundos a 30 segundos. Vou retirar aqui.
Esses são os 2 pedacinhos que eu separei pra me fazer o nariz e as bochechinhas. Aqui com o ventilador, voaram os moldezinhos. Achei aqui, o do nariz eu achei. Das bochechinhas, vou ter que fazer aqui. Mas eu vou colocar tudo no molde pra vocês, viu? Já dublei, eu vou só recortar desse jeito, acertadinho. Ó, ele tá assim. E aí a gente recorta a rente. Pronto. Maravilha. Olha aí que maravilha. Está pronto. Nossas orelhas. Aqui eu vou precisar recortar 2 círculozinhos para as bochechinhas. Vou recortar aqui a mão livre. Você pode fazer isso com tinta também, tá? Fazer aquelas bochechinhas rosadas. Como naquele pezinho ali eu fiz desse jeito, então não tem que fazer igual, né? E pronto. Recortei aqui 2 círculozinhos. E nesse aqui, que é o caramelo, a gente vai recortar só um triângulozinho pro nariz. Ele é bem pequenininho. Você pode bordar isso também, tá? Eu vou medir nesse aqui que eu já fiz. Pra ficar igual. Pronto. Vou pegar lá aquela parte que eu recortei primeiro. E aqui a gente vai montar o nosso rosto. Só que antes da gente colar essas partezinhas aqui, a gente vai colocar o óculos, tá? O recorte de óculos é a primeira coisa que eu vou colocar, porque é a partir dele que eu vou montar o resto do meu rostinho. Ah, Maria, eu não tenho recorte de óculos, não quero recortar porque dá muito trabalho. Então aí você já vai pular pra etapa das bochechinhas que a gente vai colocar depois aqui, tá? Deixa eu limpar o bico da minha cola. Pra esse óculos eu passo uma colinha aqui no meio primeiro. Ele é muito fininho. Centralizo. Ó, com a ponta do óculos voltada pra essa parte mais arredondada, ó. E aí eu vou passar uma colinha nesse canto de cá e nesse cantinho de cá. Eu não passo cola nele todo, não. Só no meio e nos cantos. Pronto. Coloquei. Agora, eu vou posicionar as bochechinhas no lugar aqui. Ó, alinhar pra ficar bem certinho. A altura. E já colocar também o nariz, que aí eu já ponho o ferro e já deixo passar tudo de uma vez. O nariz bem aqui no centro. Pronto. Pego meu ferro e posiciono. Sempre com a parte do termo virado pra baixo, senão vai grudar no seu ferro, tá bom? Enquanto vai grudando aqui, o que é que a gente pode fazer? Eu vou usar a tinta rosa chá, tinta para tecido. Pego aqui o meu pincel de maquiagem, esses pincel macinho, ó. Ele é durinho, eu usei, vou fazer aquele pé ali e não lavei. Ele tá durinho, mas vai dar pra me usar. Eu vou umedecer ele aqui com a tinta. Ó, carreguei meu pincelzinho. Vou pegar um retalho qualquer de feltro e vou tirar o excesso aqui, ó. Dar uma limpada nesse pincel. E vou vir aqui no meio da minha orelhinha e vou passar aqui a tinta. Tirar o ferro aqui.
A nossa parte do ferro já finalizou aqui, tá? Vou até desligar. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o meio da minha orelhinha bem rosado. Se for preciso, eu dou mais uma sujadinha no pincel lá. Vou na outra e faço a mesma coisa. Pronto. Tirar o excesso aqui. Vou pegar minha cola quente e vou nessa partezinha aqui, ó, de baixo, passo um pinguinho de cola no meio e vou apertar assim, ó. Ó. Desse jeito. Vai ficar assim. Mesma coisa do outro lado. Passo um pinguinho de cola bem no centro, nessa parte de baixo que é reta. Junto essa parte com essa parte assim, ó, dobrando no meio, ó. Segura aqui até colar. Aperto. Ficou assim. E uma das orelhinhas, eu vou dar uma leve dobradinha assim, ó. Pro canto, ó, desse jeito. Pego e levo pro cantinho. É só pegar, passar uma colinha na ponta daqui e dobra. Dobra assim. Olha aí como ficou a orelha. Nossas orelhinhas estão prontas. Ó, nosso rostinho. Eu usei aqui meia pérola número 6 pra fazer esse olho. Meia pérola tá aqui. Meia pérola, gente, vocês colam ou com cola de silicone ou cola T6000, tá? Porque cola quente solta com o tempo, ela cola só na hora, depois solta. Vou colar aqui no meio. Vou pegar agora uma canetinha de tecido, mas se você quiser, que eu recomendo, eu acho que fica mais bonito, você fazer um pontinho aqui. Só que, como no outro eu fiz assim, vamos fazer assim aqui também. Ó, um risquinho aqui com a canetinha, ou um pontinho de costura, tá bom? Pra finalizar essa etapa, a gente vai fazer também o cabelinho, que é só um retalhinho aqui. Vou deixar no molde pra vocês, tá? Eu fiz isso aqui, ó, que é uma coisa muito simples. Ó, pra me colar aqui, como eu já tenho um pé pronto, eu vou virar o pezinho pra mim virar esse pro outro lado, pra ficar espelhado. Aí vai ficar um cabelinho virado pra cá e um cabelinho virado pra lá. Então, sempre quando vocês for fazer aí, cola as coisinhas espelhadas, viu, gente? Ou então, cola tudo reto pro meio. Se tiver inclinadinho, assim, igual esse, ó, tá inclinado, ó, o cabelinho tá inclinado pra cá. O outro pé, o cabelinho tem que estar inclinado pra lá. Como essa solinha é bem arredondada, se não for espelhado, a mamãe fica sem saber qual pé que é esquerdo, qual que é direito. Colei aqui com cola quente. Mas pode fazer essa parte também no termocolante se vocês quiserem, viu? Ó. Olha lá. Tá ficando bem fofo, né? Aí. Essa parte agora a gente vai colar o EVA. Vou passar cola de silicone fria. Só um pouquinho. Colar aqui atrás. Olha, pra vocês verem que sobra toda uma margem em volta.
que é a nossa margem de costura. E sempre a gente vai passar a cola aqui, ó, em cima do EVA. A gente não passa a cola nas bordas, por enquanto, tá? Passei a cola, eu venho aqui no meu filtro, colo, fazendo aquele mesmo sanduíche igual a gente fez do pé, da solinha, né? Agora é só recortar rente. Eu recebi hoje lá no grupo uma foto de uma aluna que fez o sapatinho do Stitch. Ela fez o Stitch, né, azul, e a rosinha. Ficou a coisa mais fofa do mundo, gente. Eu amei. Ficou lindo o sapatinho dela. Ó, que gracinha. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Na parte da frente, a gente vai colar com cola quente aqui. Vamos passar a cola bem próximo à borda, somente na parte da frente, tá bom? Se vocês quiserem casear, pode casear também. Eu gosto de fazer essa parte colada, tá? Eu acho que fica bem bonito. Ó, fica bem chapadinho. Fechei aqui. E antes da gente fechar essa parte aqui, a reta, nós vamos colocar o elástico. Laterais a gente não passa cola, porque nós costuramos, tá? Vamos recortar 11 centímetros de elástico estreito. Esse nosso elástico tem menos de 1 centímetro de largura. Aqui, 11 centímetros. A gente vai pegar, passa a cola aqui, ó, em cima do EVA, com o pingo, bem próximo à quina, mas não na quina, porque é a quina que a gente costura. Coloca um pedacinho de elástico ali, ó. Beleza? Vou pegar aqui o meu elástico, vou fazer essa voltinha, ó. Cuidado pra não torcer, tá? Deixa ele bem arrumadinho. E vou jogar pro lado de cá a mesma coisa, ó. Passo 1 centímetro mais ou menos de distância dessa ponta. Eu pingo a gotinha e coloco o meu elástico aqui. Prenda a pontinha. Ó como é que vai ficar. Vai ficar assim. Maravilha. Agora a gente vai fechar aqui com cola quente, viu? Passo cola. Eu passo primeiro aqui em cima do EVA. Fecho. Agora eu vou jogar esse elástico aqui pra cima. E eu vou fechar essa parte aqui. Passando cola bem perto da bordinha. Sem passar na quina, porque a quina a gente costura. Fecho. Vou apertando assim, ó. Pra fechar bem fechadinho. Confira aqui se a parte do elástico tá bem colada, pra não correr o risco de quando a mamãe for colocar no pé do neném, soltar. Então, fecho bem a parte do elástico aqui. Fica assim, ó, parecendo uma bolsinha. Bem seladinho, fica bem bonito. Eu tô gostando bastante de fazer os chinelinhos com essas partes coladas. Fica bonito. Tá? Mas nada impede vocês de casear tudo se quiserem. Vou subir aqui. Agora, nós vamos pegar lá aquela sola que nós fizemos no início aí, esse sanduichinho. Vamos posicionar aqui e nós vamos casear, tá? Vou deixar as orelhas pra colocar por último. Uma coisa que vocês vão perceber aqui. Essa carinha aqui, você olha pra ela, você consegue fazer um monte de bichinho, mudando as orelhas, né? Com essa mesma carinha, você faz gato, você faz cachorro, você faz porquinho, coelho. Então, é o mesmo molde aí, ó, que vocês podem utilizar essa mesma carinha, mudando as orelhas. Você pode fazer bigodinho assim, já muda as características e você faz vários animais diferentes usando esse mesmo molde, essa mesma técnica aqui, tá bom? Aí a gente vai costurar dessa forma aqui. Vou pegar a minha agulha. Vou colocar uma linha maiorzinha, que aí já dá pra me costurar tudo. Linha de costura normal, agulha de costura aí normal também, número 9. Vou juntar as duas pontas e amarrar. Aqui eu uso uma linha dupla, né, a linha dobrada.
E eu começo a costurar aqui, ó. Aqui tem essa parte mais arredondada do chinelinho, mas eu vou unir a parte de cima bem aqui, onde é mais retinho. Não é você vir aqui e colocar o trem no meio do chinelo. Porque se você põe no meio, gente, olha, você põe no meio aqui, olha o tanto que sobra na frente. Imagina só o pé do bebê, né? Se você coloca essa parte aqui bem no meio do chinelo, o pezinho, ele não vai conseguir romper pra frente por causa da perninha e vai ficar sobrando aqui atrás. Então, na frente tem que sobrar aproximadamente a largura de um dedo, porque os dedinhos são bem curtinhos, os dedinhos de neném, né? E a gente precisa que o pezinho fique aqui pra trás. Então, quando você for posicionar aí, ó, você coloca a sua parte de cima e tem que ficar essa pontinha assim, ó, de mais ou menos um dedo. Aqui vai dar mais ou menos... vai dar 1 centímetro mais ou menos, 1,5 centímetros. 1 centímetro mais ou menos, gente. 1 centímetro mais ou menos aqui, ó. Se passar, vai ser 2 milímetros dessa boquinha aqui que tem que ficar livre, tá? Aí a gente posicionou aqui a minha agulha com a linha, né? Aí eu vou começar costurando, eu já começo aqui dessa pontinha de cima. Aí eu venho caseando aqui tudo, pegando as 4 partes de feltro. Tanto as 2 da sola quanto as 2 de cima, tá bom? Então a gente vem casear aqui. Faz um caseadinho bem caprichado, bem bonito. Pra você vender sua peça aí. Seu cliente querer comprar mais depois. Eu sempre repito o meu primeiro caseado, eu faço ele e depois repito no mesmo lugar, pra ficar reforçado. E aí eu vou seguir costurando aqui. O meu caseadinho não é pequenininho, não, aquele micro caseado, não. É um caseado um pouco maiorzinho, mas eu faço todos do mesmo tamanho. Começou com ele maiorzinho, vai até o final com um caseado maiorzinho. Começou com ele pequenininho, vai até o final com ele pequenininho, pra não ficar feio. Se fizer ele muito pequeno aqui, corre o risco de não pegar as 4 partes. Por isso que eu faço ele um pouco maiorzinho. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem. Aí, mais ou menos o tamanho do meu caseado. Mas fica bem bonitinho também. Aí a gente vai caseando aqui agora, dando toda a volta. As mamães ficam doidas, gente, é o que eu tô falando com vocês. Aproveitem o molde ao máximo, faça modelinhos diferentes. É um molde com muitas possibilidades. Só vai mudando as cores e as carinhas dos bichinhos, né, em cima. Muda as cores, muda as carinhas, vocês vão ter um monte de chinelinho. Uma mamãe pode comprar ali uns 3 chinelinhos diferentes pro neném dela. As coisas de bebês é muito fofinhas, né? Eu fico olhando o meu menino aqui mesmo, que gracinha. As estampas dos bores, os sapatinhos, é tudo muito fofo. Aí, ó, fiz aqui o bico, eu já venho, antes de eu terminar de fechar esse lado aqui, eu jogo esse lado, alinho do lado de cá e viro pra mim ver se não tá ficando torto. Aí eu alinho bem direitinho aqui. Pra me colocar no lugar e eu não perder aqui o lugar certinho de eu fazer meu caseado. Então aqui só tem mais um. E eu já começo a prender. Eu fiz um monte de sapatinhos que eu tinha aqui. Levei numa loja, deixei de consignado. Os que mais venderam lá foram os chinelinhos. Ela me encomendou até mais chinelinhos pra me levar lá. O pessoal tá gostando bastante desses chinelinhos aqui. Por isso que eu tô ensinando mais a eles pra vocês, né? Porque nesse tempo quente, as mamães querem vestir algo que seja mais abertinho no pé do nenenzinho, né? Aí vocês têm a possibilidade de estar vendendo mais aí. Aí na hora que esfriar, aposta nos sapatinhos fechados. Apesar que esses aqui também é só colocar uma meinha, que ele é bem quentinho. Agora só falta fechar a parte do calcanhar. E aqui não tem segredo não, gente, é só ir caseando mesmo. E o último ponto aqui,
repito ele no mesmo lugar. E aí eu enfio a minha agulha dentro, entre um feltro e outro, jogo lá pra frente, ó. Aí corto a linha. Nunca que eu corto a linha em cima do caseado. Aí a linha fica escondida dentro do feltro. Olha. Uma coisa que eu falei na aula passada, eu vou repetir pra vocês, é sobre o elástico. O elástico, quando a gente coloca ele, ele nunca pode ser maior do que a sola, tá? O elástico, ele sempre tem que contornar aqui, ó, o tamanho exato da sola, ou pode ser um pouquinho pra frente, igual aqui, ó, tá quase o tamanho exato, vendo? Ó, milímetro pra frente. Por quê? Se ele é maior do que esse contorno, vai ficar caindo o pé do neném. E se ficar muito pra frente aqui, ó, se você puxou, ele tá aqui, muito pra frente, vai apertar, vai jogar muito o pezinho do neném pra frente e vai ficar sobrando aqui atrás. Então, o ideal é, ó, ele tá praticamente ou exatamente do tamanho do contorno da solinha do pezinho aqui, tá bom? E aqui, gente, ó, a costura é isso aqui. Agora a gente vai somente colocar as nossas orelhinhas, tá? Eu vou pegar e vou recortar aqui, só deixando bem retinho essa é a minha base. Deixar aqui bem retinho. Deixa eu ver aqui. Coloco meu outro pezinho aqui só pra mim ver qual lado que eu coloquei a orelhinha dobrada, pra ficar espelhado, igual eu falei com vocês, tá? Sempre espelhado. E pra aí, quando você montou um pé, olha pro outro pé ficar aparecendo, né? Senão você coloca um pé com a orelha de um jeito, o outro pé com a orelha de outro. Então os dois pés ficam iguais. Então montou um aqui, colocou a orelhinha, na hora que for pôr o outro, você já põe na mesma posição que você pôs esse, né? Então eu vou colocar aqui, passo cola embaixo no biquinho e coloco aqui e seguro, ó, ele retinho pra cima. Eu gosto de dobrar assim, ó, e apertar. Dobra e aperta. Vou apertar com força pra baixo, pressão, pra cola secar e o feltro unir feltro com feltro aqui. Ó, fica até durinho pra cima. A outra orelhinha, mesma coisa, ó. Passo cola aqui no biquinho embaixo, onde eu cortei. E posicionar do mesmo jeito aqui, do outro lado. Dobro a minha orelha e aperto. Força pra baixo. Ótimo. Olha como é que a orelha ficou. Ah, mas essa ficou totalmente diferente dessa daqui, ó. Ó. Ó como que uma ficou, a outra ficou. Qual que é o segredinho agora dessas orelhas? A gente vai pegar e vai dar uma puxadinha nela pra cima assim, ó. Só pegar, passar um pouquinho de cola nessa parte e deitar mesmo a orelhinha pra cá. Vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Ó, passo cola aqui. Bem aqui. E vou dobrar, ó, a minha orelhinha pra cá. Ponho o meu dedo aqui, ó, por dentro e aperto. Eu tô mesmo inclinando ela, ó, dobrando assim, ó. Vocês vão ver que ela já vai mudar a posição, ó. Ó a diferença, ela já ficou certinha pra cima. Senão ela fica torta. Ó, vamos fazer a mesma coisa nessa do lado de cá, ó. Olha esse truquezinho. Ó, passo a colinha aqui. E vou, enfio meu dedo por dentro e deito ela pra esse lado de dentro, ó. Pode apertar assim, pra cola secar. Aperto. Repara a unha não, viu, gente? Não deu tempo de eu arrumar a unha, porque mãe de recém-nascido é muito cansativo, né? Não sobra tempo pra gente cuidar da gente direito. E olha, gente, as orelhinhas ficou certinha pra cima agora. Não ficou caída pro lado. Ficou certinha pra cima. E olha que fofura esse sapatinho. Olha aí o parzinho.